a menos de 2 semanas, né, para as eleições. Lula e Bolsonaro retomam hoje a agenda de campanha depois daquele debate que foi histórico ontem, né? Na tela da Band. O candidato do PT vai estar em São Paulo e o presidente da República em Brasília. Ontem eles estiveram frente a frente pela primeira vez no segundo turno, nos estúdios aqui do Grupo Bandeirantes, e abordaram temas como fake news, pandemia, corrupção, economia e separação de poderes. Vamos começar com uns trechinhos para quem não pôde acompanhar. Só um detalhe, ontem a gente estava na transmissão aqui ao vivo, desculpe a pastilha, e a gente conversou com os responsáveis pelo Google, pelo YouTube, e eu me lembro que, né, o Eduardo Brandini ali, por volta das 7h40, ele dizia o seguinte: olha, esse horário, o horário das 8 horas da noite, muito embora ele seja ótimo para a pessoa que vai assistir, porque termina mais cedo, dá tempo de dormir, né? O trabalhador não vai sofrer demais. Mas é um horário em que as pessoas ainda estão em trânsito, sobretudo aos domingos, né? O pessoal voltando de viagem. Então tinha muita gente se deslocando e engrenou. E aí aquele recorde histórico do YouTube, ele veio depois das 8 mesmo, né? Ele não veio imediatamente no início do debate. Então a gente vai exibir alguns trechinhos aqui, começando pelo seguinte: o presidente candidato à reeleição negou que tenha comprado apoio de deputados e senadores por meio das emendas parlamentares. Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Posso até entender que o parlamento trabalha melhor na distribuição de renda do que nós, por lá de cá, o meu Ministério da Economia e o presidente. Então, se eu tivesse esse poder, primeiro que eu tenho caráter, não faria isso. E só para controle. Esse orçamento foi criado por Rodrigo Maia, sabidamente uma pessoa que queria tirar poder de mim. Eu queria, na verdade, José, se fosse verdade, que o orçamento estivesse nas minhas mãos. Eu faria melhor uso dele, pode ter certeza disso. E aí o ex-presidente Lula sugeriu o seguinte: eu não sei se é a criação ou a retomada, porque ele citou durante o período em que ele foi presidente a utilização dessa ferramenta que é o orçamento participativo e como isso repercutiu bem fora do país. Mas vamos acompanhar então essa fala do ex-presidente Lula. Agora, com a internet, nós vamos tentar fazer um orçamento participativo. Nós vamos pegar o orçamento do ano que vem já está pronto. Eu vou ganhar as eleições, vou tomar posse, o orçamento está pronto. Eu não sei se eu vou mudar o orçamento ou não. Mas nós vamos pegar o orçamento e vamos mandar para o povo dar opinião para saber o que ele quer efetivamente que seja feito, para ver se a gente consegue diminuir o poder de sequestro que o Centrão fez no presidente Bolsonaro. Dora, o ex-presidente Lula não mergulhou de cabeça no assunto orçamento secreto, até porque ele é muito difícil de ser explicado, muito difícil de ser entendido. Mas durante o debate, quando o Rodrigo Maia foi apontado, o ex-presidente da Câmara, por Bolsonaro como ele sim, o pai do orçamento secreto, o Maia, durante o debate, durante o mesmo bloco, foi lá ao Twitter, publicou um vídeo e apresentou ali a RP9, né, o artigo assinado pelo presidente que cria o orçamento secreto como ele é hoje. Lembrando que a execução desse orçamento é do próprio presidente. Tem aí o Maia? Quem recebe, né, não diz os nomes, mas diz o número que os deputados de esquerda teriam recebido, né, quer dizer, está secreto para a gente, está secreto para a imprensa. Para ele, claro que não, ele que executa o orçamento. Essa prerrogativa é dele, não é do Poder Legislativo. Mas eu encaminho aí a mensagem da criação do RP9, assinada pelo presidente da República e pelo ministro Ramos. São os dois criadores do RP9. De fato, o Congresso tentou, sessão do Congresso, LDO não passa pela Câmara, sessão do Congresso presidida pelo senador, presidente do Congresso Nacional, não tem nada a ver com a Câmara. Ele vetou, o veto foi mantido e ele criou o RP9 por uma mensagem assinada por ele e pelo ministro Ramos. Essa é a verdade. Infelizmente, de verdade, eles conhecem pouco. Fato é que, independentemente, né, Dora, de quem criou, de fato, o orçamento secreto, ou de quem passou a utilizá-lo da maneira como ele é usado hoje, o orçamento secreto virou o grande óleo que azeita a relação entre o Executivo e o Centrão. Sem dúvida alguma, e por isso mesmo acho muito difícil acabar, talvez se faça algum ajuste e tal, mas eu acho muito difícil acabar. Você tem que ver que ali tem participação também da oposição. Então, orçamento secreto, ficar confiando no Supremo, o Supremo pode até
se manifestar ao contrário, mas aí evidentemente que haverá uma reação do Congresso para mudar a regra, tornar constitucional, enfim, essa maneira de se gerir o orçamento. Quanto a... Então, a gente viu que o Rodrigo Maia veio e desmontou a argumentação do presidente Jair Bolsonaro. Aí o Lula fala do orçamento participativo. Ora, meu Deus do céu, isso é uma fantasia, do ponto de vista, principalmente do ponto de vista federal. Tanto é que ele toma o cuidado de dizer, vou tentar com a internet, não sei se vou conseguir, porque ele sabe perfeitamente, melhor do que todos nós aqui, que não vai conseguir, vai botar o orçamento para as pessoas, o Brasil inteiro, dar opinião sobre o orçamento, fazer propostas e tal. Quem é que aprova o orçamento? É o Congresso, tá certo? Então, e vai aprovar, e tem uma comissão de orçamento que vai aprovar exatamente como o Congresso achar que deve ser. Então, esbarra de novo aquela questão que se fala, que nenhum dos dois fala concretamente de coisas reais, de coisas que são possíveis, como fazer. Fica essa fantasia, de um lado, o presidente Bolsonaro falando em verdades sobre o orçamento, conforme o Rodrigo Maia aí desmontou, e do outro, o ex-presidente recorrendo a uma fantasia que não deu certo em várias prefeituras, não é? Então, é isso.